Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu tava coçando o nariz, né, gente? Pelo amor de Deus, arrumando a barba aqui também, touquinha, misericórdia, hein? Sejam bem-vindos ao canal Brasil Slave, gente. Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos falar um pouco mais sobre os nossos queridos candidatos à eleição presidencial de 2022 e vamos analisar um pouco o perfil de cada candidato aqui, tá, gente? Galerinha, neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o Pablo Marçal, certo? Inclusive o nome dele, gente, não é Pablo Marçal somente. Eu vou pegar aqui o nome dele certinho, ó. Pablo Henrique Costa Marçal, nascido em Goiânia, certo? É um cara que nasceu lá em Goiânia, terra dos violeiros, né? Das violas, mod viola, mas das mod violas, povo lá de Goiânia, certo? Ele nasceu no dia 18 de abril de 1987, ele tem 35 anos já, um ano mais velho que eu apenas, né? Caraca, velho. Cara novão ainda, na verdade, né? Atualmente ele é um político filiado ao partido PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social. E nesse ano, realmente, eu não estive envolvido com partido político, mas eu me filiei ao PROS. É um partido mais de centro, né? Ele é um centrão ali. Ele não tem um lado meio que pré-definido. Mas na minha percepção e na minha visão, por ele ser um partido que apoiou a reeleição da Dilma e do Michel Temer, também apoiou a eleição do Fernando Haddad, né? Que não foi eleito, graças a Deus, né? Porque o Fernando Haddad na minha percepção ele é um cara muito retardado, né? Mas então, na minha percepção, o PROS ele é um partido mais centro-esquerda, tá? Pelo apoio que ele dá sempre ao lado socialista, ao lado do PT, digamos assim, à esquerda realmente, tá? Então, o Pablo Marçal ele é pré-candidato à eleição de 2022 a presidente, né? Ele é um cara que ele não começou simples não, velho. Ele é um cara que ele foi ousado. Ele entrou num partido que não tem nome, não é um partido renomado, digamos assim. Tanto que, vou até falar aqui pra vocês aqui, ó. Vou até puxar aqui no Wikipedia aqui, ó. Né? Governadores, o PROS não tem nenhum no Brasil inteiro, né? Prefeitos de 5.568 cidades, ele tem apenas 42 cidades tem prefeitos do PROS, né? Nós não sabemos qual. Senadores são 2 senadores do PROS, né? Deputados federais são 4 de 513 e deputados estaduais são 23 de 1024. Vereadores são 754 de 56 mil vereadores, certo? Então é um partido bem classe baixa, digamos assim, né? Bem, não vou dizer, se classificando aos partidos assim, né? Ele tá bem lá na base dos partidos mesmo, tá? É um partido bem simples, bem básico, bem, não vale muita coisa, tá? E é um partido de centro-esquerda na minha percepção, ok? O Pablo Marçal se filiou a esse partido. E aí vem algumas controvérsias, sabe por quê? Porque Pablo Marçal ele é um empresário com cerca de 26 negócios, de acordo com ele. Porém, de acordo com o site Vivendo Bauru, ele tem 17 negócios. Mas acho que atualizando ali, o Pablo Marçal já deve ter atualizado isso em algumas entrevistas. Inclusive eu vi ele falando, né, que ele tem em torno de 26 negócios, certo? E observando que quando ele tinha 17 negócios, o valuation dele era de 1,2 bilhões de reais, né? Ou seja, podemos considerar o Pablo Marçal um bilionário. Eu vim de escola pública, eu já morei em periferia e hoje eu posso falar para você que eu construí riquezas de forma honesta, eu gero milhões de reais em impostos todos os meses aí nesse país. Né? Então, hoje com 26 deve estar batendo quase os 2 bilhões de reais ali, né? Então, temos um bilionário candidato à eleição. Não é a primeira vez que isso acontece. João Amoedo também é um cara multimilionário, né? E criou o próprio partido, que é o Novo. Inclusive, teve ali o governador de Minas, se eu não me engano, do Novo, né? E diversos prefeitos também foram eleitos e vereadores através do Partido Novo. Então, quando o cara é bilionário, ele vai lá e cria o próprio partido, né? Tipo o João Amoedo. E ele se candidatou a presidente e não ganhou, é óbvio, porque ele não era um cara conhecido, né? E não vamos falar sobre ele agora, certo? Vamos falar sobre o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, gente, ele é um cara que ele é bem conhecido.
vamos levar em consideração que ele é um cara que ele tem um canal no YouTube com 1,42 milhões de inscritos, né? Sem falar que ele é um palestrante motivacional. Na minha percepção, ele é um coach motivacional ou coach empresarial. Ele é um coach que incentiva as pessoas a buscar o melhor de si, criando novos negócios, coisas assim, entendeu? Ele cria motivações, ele dá motivações nas pessoas para serem empreendedoras, para buscarem uma riqueza e coisas do tipo. Tanto que, se você pesquisar no YouTube, você vai pegar lá alguns temas, né, das palestras dele, como gerar riqueza do zero, as 7 camadas da identidade. Tem uma live dele lá, o confronto, né, como governar nas 3 esferas, a causa, descubra os bloqueios mentais que te impedem de prosperar. Esses são alguns temas que eu pesquisei ali. Algumas das lives dele eu já acompanhei realmente, o como gerar riqueza do zero, por exemplo, né? Eu acompanhei mais de perto. E na verdade o Pablo Marçal, ele é um cara que eu acompanho ele meio que de longe. Tem algumas lives dele, por exemplo, que demorou 7 horas, cara. Ele abriu a live dele, uma lá no estádio, acho que foi em Bauru, se não me engano, né? Ele realmente tem um know-how, digamos assim, para coach muito legal, certo? Isso daí é válido. E para fazer esse vídeo aqui, eu acompanhei cerca de 5 ou 6 horas de entrevistas com ele, lá do SBT, da CNN, no Flow, no Identidade Limitada, no Inteligência Limitada, né? No Monark também. Cara, então eu fiz diversos pesquisas nas entrevistas que ele deu em alguns canais ali, né, da mídia. O da CNN foi o que eu considerei que ele, no qual ele saiu mais melhor, digamos assim, né? Ele conseguiu falar ali com a Mona Lisa e com a Renata muito bem. Da CNN ele realmente falou muito legal ali. E falou coisas com mais sentido, inclusive, para que as pessoas pudessem entender, apesar da complexidade de alguns momentos dele falar ali, né? Mas a pessoa que ele estudou um pouquinho, pelo menos tem um ensino médio, né, vai entender o que ele quis falar e faz certo sentido sim, tá? Candidato, as pesquisas indicam que a economia, os rumos da economia, né, isso tudo está na ordem do dia para o eleitorado. A gente teria aqui diversas questões para explorar, mas eu vou me ater a um dado que surgiu recentemente também em pesquisa e que apontou uma emergência nacional, a fome. Sim. 33 milhões de brasileiros passando fome. Quando o senhor pensa no seu programa de governo, num eventual governo, o senhor pensa em como enfrentar essa questão e como seria? Primeira coisa é que a gente tem um problema de fome, não é porque a gente mora num país pobre, porque a gente mora no 3º maior produtor de alimento do mundo, né? A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. E tem um segundo problema, a gente honra demais para exportação e eu acredito que a exportação tem que continuar crescendo e a gente esquece dos nossos. Quando você fala 33 milhões de pessoas, a gente está falando de quase 650 estádios de futebol lotados. Pensa em 650 estádios aproximadamente, se eu não estiver louco aí com essa conta. O Maracanã lotado, você imagina. É isso que tem de gente na miserabilidade do país. Você sabe por que está assim? Antes de falar sobre solução, eu tenho que te falar algo. Alguém que não vai dar solução, alguém que patrocina isso. Tem um negócio chamado miserabilidade do voto. Tanto Lula como Bolsonaro, eles ficam pagando de santinho. Mas o que eles querem é que vocês não governem. Quando eu falo vocês, são não só os brasileiros que estão na faixa de miséria, mas tem 12 perfis de brasileiros. Tem brasileiros iludidos, estáveis, tem brasileiros que são desistentes, eles não querem produzir. Tem essa geração nem que não quer nem estudar nem trabalhar. E aí esse é o projeto eleitoreiro, sempre criar dependência. Aí eu falei do governalismo, a gente tem que criar interdependência, diminuir o tamanho desse gigantismo estatal e dar protagonismo para as pessoas. Como é que eu vejo uma forma de resolver isso? De forma estrutural, é através da educação. Só que a educação, você mexe agora, eu tenho rede de escola nas nossas empresas, e eu posso falar para você, educação é para médio e longo prazo, mas tem que começar agora. Precisamos, depois eu posso tocar nesse assunto. Segundo, nós precisamos retomar o crescimento desse país através de infraestrutura. Hoje tem 20 mil obras paradas. 20 mil, pra você ter uma noção, imagina. Se você retoma pelo menos 5 mil das 20 mil, a gente começa a dar empregabilidade. O que a gente precisa também? Qualificação. Não a esteira educacional para levar alguém para graduação, mas
na vertente técnica. Precisamos qualificar as pessoas. Outra coisa que a gente tem que fazer para tirar as pessoas da fome, a gente tem que colocar migração de assistencialismo. Não existe esse programa onde a pessoa entra e fica. A gente está estimulando essa miserabilidade do voto, a gente está estimulando a improdutividade, porque a pobreza não é status social. Apesar que o capitalismo prega isso, que a pobreza é um status social, a pobreza na raiz da palavra, no sentido etimológico, significa improdutividade. Nós somos, sim, um país improdutivo. Eu não estou falando que alguém que tem que trabalhar pra caramba ou passar das 10 horas da noite, nada disso. Você precisa produzir, porque senão você nunca vai ter descanso, você não vai alcançar desfrute. O que a gente precisa fazer também? Investir na matriz energética do país. Nós não temos energia suficiente para crescer. Então são tantas coisas que precisam ser discutidas, você não vê nenhum dos 2 grandes candidatos que a gente tem aí, né, nas pesquisas eleitorais. A gente está de mal a pior, eles vão repetir essa má gestão que eles estão fazendo. O que a gente tem que fazer? Pedir encarecidamente para o Bolsonaro, que tirou um programa social que afetava direto a vida dessas pessoas em relação à fome. Foi removido ali, salvo engano, certamente foram centenas de milhões de reais. Agora está algo em torno de dezenas de milhões de reais e pessoas estão passando fome por causa de um equívoco de gestão. No Inteligência Limitada, né, tem algumas entrevistas dele ali, se não me engano, uma com o Vini e outra com o Marcelo Brigadeiro. Eu gosto do Marcelo Brigadeiro, velho. Eu gosto do Marcelo Brigadeiro. Ele é um cara meio brutão, assim, sabe? Ele é um cara meio seco. Ele não tem muita meia conversa com o Marcelo Brigadeiro, não. E é por isso que eu gosto dele, né? Ele não busca coisas que não fazem sentido. Não, ele quer o simples e o básico. Fechou, é aquilo ali e acabou. Pra mim é top isso, velho. Eu sou tipo ele, basicamente, né? E o Pablo Marçal, muitas vezes, ele é um cara... Ele é político até mesmo nas mentorias dele. Ele é político até mesmo na forma dele se apresentar, dele ser ele mesmo. Ele é político no jeito dele. Então o político em si, você pergunta, poxa, essa cortina aqui é marrom? Então, se você observar, meu amigo, eu acho que essa cortina aqui, ela pode ser marrons com tons e etc e tal, mas depende da sua percepção. Porque se você observar ao fundo realmente, ela não é marrom. E aí você fica assim, tá, mas é marrom? Né? E aí, é muito doido isso, na verdade, tá? É muito doido. Teve o do Monark, eu vou deixar até o videozinho aqui, vou deixar passando o videozinho, vou passar o vídeo. E o que o Monark fala é basicamente a mesma ideia e pensamento que eu tenho, tá? Eu vou deixar o vídeo passar aqui, tá? Perguntaram aqui, o que você achou do Pablo Marçal? Tipo, pessoalmente, ele parece ser um cara gente fina, entendeu? Tipo, não é um cara desagradável. Mas o que eu achei dele como candidato a presidente, pra mim ele é mais um ingênuo que acha que vai chegar lá e convencer o Congresso que vai convencer na lábia deles fazerem o melhor pro Brasil. Ou ele é ingênuo ou ele é mentiroso, entendeu? E a história do Pablo Marçal é uma história assim... O cara usa muito do marketing de se colocar como o Messias, entendeu? E aí eu já vi o Bolsonaro fazendo isso, né? É um jogo que já foi jogado, entendeu? Sei lá, eu não votaria no Pablo Marçal. Eu prefiro anular meu voto, pra ser sincero. Eu não confio, não acho que ele seria um cara que ia chegar lá e ia mudar o sistema. Eu acho que ele ia jogar com o sistema. Pelo menos foi a interpretação que eu tive com a nossa conversa aqui. A gente conversou sobre liberdade de expressão e ele me mete, tipo, não mexe com o Alexandre de Moraes não, hein? No mínimo é um cara que não entendeu o que tá acontecendo, ou entendeu e escolheu o caminho de não mexer no ninho de vespas, entendeu? E, meu irmão, você quer ser um presidente que muda o Brasil? Você vai ter que mexer na porra do ninho de vespa, velho. Você tem que sacrificar a tua vida pra mudar esse país. Você tem que estar disposto a morrer, entendeu? E tem que estar disposto a ir contra esses poderes que já estão sedimentados na política brasileira. Se você não está disposto a ir contra essas paradas, meu irmão, eu não espero nenhuma mudança realmente verdadeira vindo da tua campanha. Mas espero que esteja errado. Às vezes ele vai ser realmente o salvador da pátria, né?
Mas eu desconfio muito disso, eu não acredito muito nisso, pra ser sincero. Então, tem um outro canal que por acaso eu acompanho, que é aquele maluquinho que começa, sabe, o Daniel Alvarenga? Mais um vídeo, que demais! Mais um vídeo, que demais! Aquele maluquinho lá, velho, eu acompanho ele mais por questão cômica. Ele é um bolsonarista nato. O cara é um bolsonarista que só falta mamar na bola do Bolsonaro, velho. Isso daí é visível, tá? Mas ele relata um fato no qual o Pablo Marçal fez, que o Pablo Marçal até esse exato momento ele não achou a forma, eu acho que ele não achou a forma de pedir desculpas para aquela situação, né? Apesar de que nós temos diversas situações dentro da igreja. Lift your hands, young people. Deus me dava uma visão enquanto o pastor ministrava. Eu via como saía aqui do altar uma torrente de glória. E pessoas aqui não aguentavam ficar sem pular, não aguentavam ficar sem baixar. Ó, varão aí, ó. Nas crianças, Jesus. Nas crianças, Jesus. Dentro do perfil religioso que o Pablo Marçal segue, né? Que acontece aquilo ali. E aquilo ali é da crença das pessoas. Isso daí a gente não pode julgar, como o Daniel Alvarenga fez. Tudo bem, o Daniel Alvarenga ele tem o sogro dele que é cadeirante. Tudo bem, eu entendo isso, né? Infelizmente, nós temos pessoas e diversas pessoas cadeirantes, e nós sabemos a dificuldade dos cadeirantes, inclusive para andar numa calçada, muitas vezes calça de paralelepípedo, né? Não tem a rampinha ali para subir e descer, não é igual aqui no sul, né? Muitas cidades não são igual aqui em Curitiba, que você tem aquela rampinha de desce, acesso ali e sobe para cadeirante nas calçadas. E as calçadas, inclusive as condições das calçadas são horríveis, né? Nós temos diversas situações que o cadeirante passa das dificuldades, e nós entendemos isso. E o Daniel Alvarenga, ele tem um sogro dele que é cadeirante, né? Ele mesmo fala no canal, eu vou deixar o videozinho na descrição aqui do Daniel Alvarenga. Só que ele tira sarro demais do Pablo Marçal sem o devido conhecimento do Pablo Marçal, de quem ele é, certo? Houve um fato, beleza, Pablo Marçal não pediu desculpas, beleza também, né, pra pessoa, mas aquilo ali é da crença do Pablo Marçal, e isso daí não foi respeitado no vídeo do Daniel Alvarenga, certo? Que o Pablo Marçal é um cara inteligente? Que ele é um cara fora da curva? Dentro do segmento dele. Na política, pra mim, ele não serve, certo? Pra mim, o Pablo Marçal, ele começou da maneira errada e no lugar errado. Ele é um cara 100% capitalista e prega o capitalismo e prega o desenvolvimento de capital. No PROS, porra, tá de sacanagem com a minha cara, velho. Como é que você entra no PROS? Foi o único, eu acho que foi o único partido que aceitou você ser presidente. E por ser o único partido, você vai entrar nesse partido de esquerda, centro-esquerda, né? Você não vai pesquisar a história do seu partido, o que ele prega, o que acontece dentro. Tudo bem que ele quer exercer o governalismo, como diz ele, né? E quando a gente entra em governalismo ou governismo, entra uma questão muito autoritária, né? E o Pablo Marçal, ele tem um perfil autoritário. Sabe por quê? Assista diversas vídeos dele. Nenhuma pessoa tem razão, nenhuma pessoa sabe mais do que ele. E ele faz isso valer. Vou mostrar algumas vezes aqui em que ele faz algumas perguntas nos vídeos dele. E, cara, é pesado. Se ele pergunta assim, essa touca que está na cabeça do Vitor é preta? Você acha que é preta? E todo mundo fala assim, é preto. Não, não é. E ele vai fazer você acreditar que não é. Você acredita nisso? Não é preta, não é preta. Todo mundo vai falar assim, é preta, não é preta.
Sabe por quê? Porque Deus fez ela parecer ser preta para que você acreditasse nisso, mas realmente, se você parar para observar mais a fundo, né, ela não é preta. Você disse que nenhuma pessoa normal se arrisca a candidatar a presidente da República, a assumir esse cargo. Qual que é o parafuso que você tem a menos para aceitar esse desafio? Na verdade, não é a menos, é a mais, né? Porque você precisa de uma cachola reforçada. Se tiver a menos, você vai ter uma cachola frágil. O que é ser uma pessoa normal? Essa é a pessoa que responde à configuração, né, desse século, desse tempo, né, principalmente de marxismo cultural. Eu sou escritor também, e um dos livros que eu escrevi foi A Destruição do Marxismo Cultural, com um juiz, com um advogado, com uma jornalista. Todo mundo gosta muito aí do Brasil Paralelo, e um médico também. E a questão do marxismo, ele está enraizado, né? A gente foi programado, não foi para dar certo, a gente foi programado para ser só trabalhador e reclamar, trabalhar e murmurar. Então, existe possibilidade sim da gente romper isso, e uma pessoa normal, ela tem um problema. A pessoa normal, ela depende da opinião dos outros, ela depende da aprovação das pessoas, ela fica mega chateada com coisas triviais, mas quando a pessoa reconfigura a mente dela, ela já não é mais normal, né? Então, o normal é forçar todos os diferentes a serem iguais. Isso é uma completa mentira. A gente está com essa desarmonia na nação porque estão forçando há décadas, né, desde 1920, começando lá na Alemanha, né, com a Escola de Frankfurt, a gente vem fazendo o quê? Fazendo as pessoas se aceitarem como iguais. E a única coisa que eu tenho certeza, a única coisa, né, nessa relação toda do marxismo é que todos nós somos diferentes. E é por isso que a gente... se a gente quiser crescer como nação, a gente vai ter que aceitar isso, né? A gente não tem que engolir a igualdade. Igualdade não existe. Nem na própria lei existe isso. Então, para ser normal, é só aceitar essa configuração, né, desse século. Agora, você quer ser anormal, você vai ser perseguido, né? No Brasil, por exemplo, os normais criminalizam o sucesso. Os normais criminalizam a prosperidade. Os anormais não. Os anormais, eles não se importam com isso. Você quer ser para baixo, você quer ser para cima, você quer ser de esquerda, você quer ser de direita, isso é problema seu. Rapaz, eu acho que o Alan do Carneiro, né, mais a tinta, o Carneiro era preto, né? Tinha a penugem preta. E aí se veio lãs brancas, foi pra tintura, ficou preta, velho. Não, mas não, a química prova pra você que isso não é... Ele tem um perfil assim, sabe? E ele faz você acreditar naquilo e pronto, acabou. E você, querendo ou não, acredita. Ele tem um perfil muito persuasivo, né? E as pessoas persuasivas normalmente tendem a te fazer acreditar naquilo que às vezes não é. E assim, temos diversos coaches, temos diversos vendedores de milagres financeiros na internet e coisas do tipo, né? Então, galerinha, na minha percepção, vou deixar aqui os vídeos, né, do Inteligência Limitada, da entrevista com o Marcelo Brigadeiro, do Monarca, vou mostrar o vídeo inclusive aqui, e do Daniel Alvarenga também, só um trechinho ali do Daniel Alvarenga, falando sobre essa questão. Só que o Daniel Alvarenga não fez a filtragem de que aquilo ali faz parte da crença do Pablo Marçal, certo? Me mandaram um vídeo de um cara que diz que é pré-candidato à presidência do Brasil. Eu não conhecia ele, passei a conhecer essa semana que me mandaram esse vídeo. O nome desse cara é Pablo Marçal. E ele falou que ele vai ser presidente do Brasil. E ele falou isso sem estar bêbado, tá vendo? Já temos o candidato alcoólatra e o outro com problemas mentais. Tem um pessoal na internet que começou a chamar algumas pessoas de pastores da internet. Aí um dia me perguntaram, você é um pastor da internet? Eu vou falar só uma vez. Pastor é sua avó. Pastor é seu pai, aquele frouxo. Eu sou o Papa. Você me respeita. Pastor é uma profissão. Eu sou o Papa do digital. Você me respeita. Vai chamar pastor, seu funcionário. Puxa a cadeira. Isso aí. Márcia Goldsmith, antagonista aqui. O que foi isso aí? Que foi o quê? Isso aí era o quê?
Aí não deu pra ver, dá pra ver nitidamente. Era um evento, era o... Continua sendo um evento. Treinamento? Sim. O que você viu com seus olhos? E o pior é que ele tenta inverter a situação, né? Como o cara tá expondo ele, né? E ele tá vendo o ridículo que ele tá passando. E ele tenta inverter a situação. Ah, eu tô no programa da Márcia Goldschmidt. Por que você tem vergonha disso? Porque você teria que pedir desculpa. É o mínimo. É o mínimo que você teria que pedir pra essa mulher e pedir pra todas as pessoas que estão assistindo e falar, olha, eu sou um farsante. Porque você tem noção o que você mexe com a cabeça da pessoa quando você faz um negócio desse pra aparecer? Não sei, a impressão que dá é que você estivesse num culto, tentando realizar algum tipo de milagre ali. Eu vendo você colocando isso aqui no jornalismo, minha vontade era de realmente não ter feito ela andar. Caralho, ela não andou. Imagina se ela... Se ela anda, seria fantástico. Ah, então. E o cara ainda ironiza, hein? Você imagina um cidadão desse sendo presidente. Vocês consideram o quê? Um liberal? Como é que é? É o seguinte, tem uns da esquerda, tem uns da direita, tem uns do centro, eu sou do alto. Eu não vou pegar rótulo de Revolução Francesa, eu acho que a gente já precisa virar essa página no Brasil. Do alto é Deus, meu amigão. Você é do mesmo plano que todo mundo. E ainda, pelo que a gente tá vendo, é um aproveitador. Você é o famoso isentão. Aí fica naquela desculpa, né? Não, é que eu não quero rótulo. Não é rótulo, meu irmão. É a realidade. Ou você vai negar que a esquerda é a favor do desarmamento do cidadão de bem, é a favor de ideologia de gênero, é a favor de linguagem neutra, é a favor do aborto, é a favor de proteger o vagabundo e não a vítima, é a favor de um Estado inchado, que a pessoa não pode empreender, que a pessoa não pode ter liberdade financeira, que a pessoa não pode ter liberdade de expressão. Ou isso é o quê? Isso também é uma invenção? Vai te catar, meu irmão. Vai te catar. Acho que o Isoto é otário, acho que o Isoto é idiota. Pelo amor de Deus. As pessoas de bem não vão mexer com isso. Não vão. Sabe por quê? Porque na primeira entrevista que ele tem a chance, por exemplo, no antagonista, pega as suas baixarias... Não, mas você tá de mimimi nessa Eu não tô, não. Ele mesmo admite que é baixaria. Não precisa nem te falar. Ele mesmo fala, pega as baixarias e expõe daqui na internet. Bom, eu vou te falar, eu acho até que é mais do que baixaria. Porque a pessoa que se aproveita da deficiência física da outra pra poder se promover... Eu acho que é mais do que baixaria. O que eu fico mais espantado é como tem pessoas que se aproveitam dessa dificuldade, dessa condição que a pessoa tá no momento, seja permanente ou seja momentânea. Eu fico espantado como tem pessoas que se aproveitam dessa situação. Eu até vi em outro vídeo dele que ele fala que, na verdade, essa pessoa, né, que tava na cadeira de rodas, pediu pra ele orar por ela. Então por que não orou? Por que deu uma falsa esperança pra pessoa do que ela mais queria na vida, né, que é voltar a andar, provavelmente. Não sei se ela já andou ou se realmente ela nasceu assim, mas pra que fez isso? Então por que não orou pela pessoa apenas? Mas é como eu falei, na vida a gente colhe o que a gente planta. E eu pude ver isso de perto com a situação do meu avô que eu falei aqui pra vocês. No caso, meu avô por parte de mãe. Que essa história, na verdade, ela me mostrou que caráter não tem nada a ver com a pessoa ter dinheiro. O dinheiro, ele te possibilita, né, ter uma vida melhor, ter coisas melhores, te possibilita isso. Mas o dinheiro, ele não compra caráter. O dinheiro, ele não compra virtudes. Eu não tô falando aqui um discurso de você ser contra o dinheiro. Queira ter prosperidade na sua vida. Muito pelo contrário, queira ter prosperidade na sua vida. Agora, não fique pensando que o dinheiro vai te proporcionar virtudes, que isso não tem nada a ver. É muito triste ver esse tipo de situação. Infelizmente, fica o meu repúdio, o repúdio do meu sogro a esse vídeo desse cara aí, que diz ainda, né, que vai ser presidente. É de dar vergonha alheia, mas fica a dica aí. Também vou deixar o link aqui da entrevista da CNN. Tem também entrevista lá no SBT. Eu vou deixar os links aí para vocês darem uma pesquisada, os links daqueles que eu assisti, tá? Então, para vocês darem uma pesquisada. Eu acho, gente, que o Pablo Marçal, ele, como ele mesmo fala, né? Ele é uma semente. Mas ele é uma semente que ele plantou a semente. Eu acho que, na minha percepção, não, eu ainda sou uma semente. E ele fala desse jeito, né? Eu sou uma semente que ainda vou germinar. E quando eu crescer e coisa e tal, ele tem essa ideologia. Ele é um cara muito louco, na verdade. Em alguns temas, de algumas formas, né? Ele é inteligente, mas ele é muito louco ao mesmo tempo, né? Eu acho que se ele fosse candidato a deputado, né, a vereador, de repente, a senador, sei lá, algum ele começasse, né? E aí realmente ele seria uma semente. Mas ele quer ser árvore, já se candidatando a presidente. E ele acha e imagina que isso daí vai gerar frutos, né? Eu acho que foi um erro muito grande dele querer começar se candidatando a presidente, né? E ele vai perder feio. Ele fala, todo mundo fala assim, você ainda não tá pontuando. Não, eu tô pontuando. 1% tô pontuando. 1%, gente, é basicamente... nós temos 100, 200 milhões de habitantes no Brasil. 1% é os seguidores dele, da internet,
né? 1% da população é os seguidores dele. Só que o resto da população não vai acreditar muito e votar muito no Pablo Marçal. Sabe por quê? Porque nós temos outros candidatos muito mais fortes. Bolsonaro e Lula, nós temos ali uma briga da direita para a esquerda, né? Nós temos o Ciro Gomes, que é uma terceira opção, né? Seria talvez até uma das opções mais válidas dentro da atualidade. Na minha percepção, vamos avaliar o Ciro Gomes também, tá? Eu gosto de pessoas inteligentes. Não sei se João Amoedo vai se candidatar, não sei quais são os outros candidatos ainda, mas a gente vai pesquisar aqui e a gente vai mostrar, falar um pouquinho e pesquisar um pouquinho de cada um deles, tá? Pablo Marçal, na minha percepção, se você assistir esse vídeo, inclusive, meu amigo, eu acho que você é semente ainda, concordo com você, mas você tá querendo ser árvore e se candidatando a presidente. Semente começa sendo vereador, tá? Da sua região, depois de vereador vira prefeito, depois de prefeito você vai ser deputado estadual, depois de deputado estadual vai ser deputado federal, depois de deputado federal vai ser senador, depois de senador você vai ser presidente. Se você quer seguir a fase do plantio como base e critério para você seguir uma linha de crescimento, é essa que você vai seguir. E como você mesmo disse, você ainda é uma semente, então siga sendo vereador, certo? No máximo você deveria ser deputado estadual, né, ou federal, candidato a esse tipo de vaga. Para quê? Para que as pessoas conhecessem o seu trabalho, a sua ideologia lá dentro do governo. Aí você ia gastar 4 anos, né, sendo deputado. Depois disso, você poderia então vir a se candidatar a presidente. E olha que eu digo isso, não seria só 4 anos, eu acho que talvez 4 ou 8 anos para daí você se candidatar, para que você se tornasse visto, para que daí as pessoas vissem o seu trabalho e acreditassem em você. Não é os seus seguidores da internet, seus seguidores dos seus coaches, né, das suas palestras, de coisa assim, que vai te fazer presidente. E quando você receber um chamado lá, subindo a montanha nos Estados Unidos, como você mesmo falou, né, eu recebi um chamado, eu recebi um chamado do povo brasileiro. Cara, como é que você recebe um chamado do povo brasileiro subindo uma montanha nos Estados Unidos? Caraca, o povo brasileiro tá indo lá para os Estados Unidos fazer um chamado para ti, bicho. A massa populacional do Brasil é pobre, meu amigo. Ninguém vai para os Estados Unidos assim tão facilmente. Nós não somos classe média alta para fazer isso, principalmente com o dólar tão alto. Então, poxa, vamos refletir um pouquinho mais. Pablo Marçal, ele possui algumas coisas controversas, né? Não é um cara que eu considero válido a ser presidente, tá? Essa é a minha percepção. Não estou dizendo que ele é um cara ruim. Ele pode ser um cara maravilhoso para diversas pessoas. Dentro das suas palestras motivacionais, ele realmente pode fazer diferença para diversas pessoas. Mas para ser presidente, ainda não, meu amigo. Eu acho que não vai ser dessa vez, tá? Esse é meu vídeo. Fui. Vamos pensar?